Então, nós vamos começar, né, nessa quarta-feira, a falar sobre um tema que, para falar a verdade, eu tenho tratado quase que na totalidade o meu tempo dedicado na indústria hoje tem sido para tratar situações que envolvam habilidades comportamentais ou as famosas soft skills, né? Que está muito famosa essa expressão, está muito na moda falar assim, né, nessa expressão, mas que na verdade a gente já fala disso eu acredito que desde que o mundo é mundo, desde que existe uma empresa, isso já é debatido e já é falado, que são as habilidades comportamentais mesmo que as pessoas carregam, levam de uma criação, levam de berço e acabam tendo que utilizar no ambiente corporativo, e a gente vai entender aquilo que é exigido da gente no ambiente industrial, corporativo, principalmente industrial, né? Que é o nosso foco de trabalho aqui, e que muitas vezes a gente tem desafios. Os desafios que a gente encontra na indústria nem sempre são desafios tecnológicos ou desafios de conhecimento, ou desafios que você, por exemplo, vai, faz um curso fora, ou traz uma capacitação e resolve o problema do não conhecimento. Grande parte dos desafios que a gente vem enfrentando hoje em dia na indústria, ele está intimamente ligado nas habilidades comportamentais que as pessoas, né, trazem ou vivenciam no mundo corporativo, ou que vivenciam na vida acadêmica, e quando entram no mundo corporativo precisam ter algumas adaptações, e que a gente vai aprendendo com o tempo, vai desenvolvendo com o tempo. Lógico que tem pessoas que se desenvolvem mais rápido, tem pessoas que já não têm muitas condições de desenvolver isso tão rapidamente, mas que se esforçam para tal, né? Mas ainda assim precisa muito de um direcionamento e de uma didática, uma metodologia mesmo para conduzir essas pessoas. Então, falando diretamente das soft skills, né? Eu fui pesquisar um pouco sobre o assunto, e justamente porque quando a gente vai falar de um tema, a gente tem que minimamente saber do que está falando. E foi muito interessante que eu descobri que tem vários sites, vários teóricos abordando nomenclaturas ou palavras diferentes, né, dentro das habilidades comportamentais. Eu selecionei algumas que, de fato, no dia a dia têm sido muito demandadas e muito desejadas, e aí a gente vai discutir, né, primeiramente hoje, sobre o conceito das soft skills, o que a gente tem de modo geral tratado no ambiente corporativo, e nas próximas semanas a gente vai trazer algumas expressões ou palavras que são algumas habilidades comportamentais e discutir especificamente cada uma delas. Só para a gente começar, tem um autor chamado Cláudio Fernandes, e ele disse assim, que o QI, ele garante o seu emprego. A inteligência emocional garante a sua promoção, mas a falta de inteligência emocional fará com que você seja demitido. E, gente, isso é uma verdade tão absoluta, isso é uma condição tão verdadeira, que eu já presenciei casos dentro da indústria, e aí de todos os níveis, seja no nível estratégico, tático ou operacional, em que pessoas foram desligadas por falta de inteligência emocional ou de falta de algumas habilidades comportamentais que, independente da entrega, independente do resultado, independente do conhecimento, aquilo ficou em segundo plano, tudo isso ficou em segundo plano em função do comportamento e das habilidades comportamentais dessa pessoa. Então, eu já vi pessoas de chão de fábrica, que eu nem gosto dessa expressão, pessoas lá da vivência da vida real na indústria mesmo, da base operacional, serem desligadas por não ter algumas habilidades comportamentais,
E também pessoas do nível tático e estratégico da mesma forma, perderem seus empregos porque não tinha inteligência emocional suficiente para poder lidar com os problemas, né, com as situações do dia a dia, e com isso, independente da entrega, ficar sem trabalho. E aí a gente tem esse assunto vindo sempre, né, mais à tona agora, principalmente, eu acho que nessas viradas como fala, viradas de geração, essa é a palavra. Quando a gente está na interface de uma virada de geração, nós estamos agora exatamente saindo a geração Y envelhecendo dentro das indústrias e a geração Z, que agora começou a entrar no mercado de trabalho, né, já está aí com 21, 22 anos, já está no mercado de trabalho, e a gente começando a vivenciar essa transição que lá atrás nós, né, jovens, fizemos com a geração passada. Então, agora nós estamos começando a viver esse momento de transição de gerações, tendo dentro das empresas pelo menos 3 gerações, né? A Y, a Z e a geração X, ou os baby boomers, né, que são os mais velhos ainda, e isso gera uma confusão danada, né, porque cada um pensa de um jeito, cada um tem crenças e valores de uma determinada forma, e aí a gente precisa sempre lidar com esse tipo de conflito. Então, só para a gente fazer uma definição, né, as soft skills são as habilidades ligadas ao comportamento do colaborador. Então, todos nós que estamos na indústria, né, precisamos e temos essas habilidades. Na verdade, todos nós, seres humanos, temos habilidades comportamentais, né, sejamos colaboradores ou não de alguma empresa. Mas essas habilidades é o que nos torna capaz de desenvolver relações positivas com os colegas, com líderes, né, com pessoas que nos ajudam no nosso trabalho, influenciando de uma maneira positiva nesse ambiente. Porém, quando a gente não tem essas habilidades, ou a gente tem algumas características, a gente naturalmente, ou de uma forma muito involuntária, passa a afetar o ambiente de forma negativa, né? Então, vocês não, com certeza, a gente vai começar a conversar um pouquinho sobre isso agora, para eu abrir para discussão. Com certeza vocês já tiveram algum colega de trabalho que não colaborava, ou que não passava informação, ou que deixava de fazer alguma coisa, mesmo sabendo que lá na frente ia ter um problema e a empresa seria afetada. Então, de uma série de situações em que a gente vê no dia a dia e com certeza são características da falta de habilidade comportamental para estar num trabalho em equipe. E aí eu queria saber de vocês, quais habilidades comportamentais hoje vocês conseguem enxergar que são as principais? Cada um vai falar uma que vai achar que é a principal, porque nós temos, nossa, uma dezena aí de nomes que eu vi na minha pesquisa, fazendo uma breve leitura sobre as habilidades comportamentais. Existem algumas que se repetem e são comuns nessas pesquisas, mas existe realmente uma diversidade de características que são colocadas e a gente vale a pena comentar sobre cada uma delas. Eu queria que vocês falassem o que vocês hoje entendem no ambiente de trabalho como a principal habilidade comportamental para se ter um bom resultado e ter um ambiente de trabalho positivo. Quer começar, Bruno? Posso. Boa noite. Eu acho que um comportamento que eu acho que deveria mudar dentro do local de trabalho seria dividir o conhecimento. Conhecimento compartilhado. Isso, porque eu acho que às vezes as pessoas, por medo de perder não vou dizer talvez tanto o trabalho, mas perder ali um conceito positivo com o dono, com o encarregado, eles acabam fechando um pouco a mente e não passando conhecimento para quem está chegando, que dificulta muito ali o coletivo, né, do trabalho. A gente chama isso de colaboração.
ele está dentro do colaboração, porque o fato de você ter um ambiente de trabalho onde as pessoas precisam ser constantemente treinadas e constantemente informadas do que precisa ser feito, do como precisa ser feito, né? Você precisa de pessoas colaborativas, né, que ajudem o outro no ambiente de trabalho ou na tarefa que ele tem que desempenhar, né, e de uma forma clara e objetiva. E aí a gente entra com uma outra característica que é colocada como comunicação eficaz, que é tanto a comunicação falada quanto a comunicação escrita. Então, os dois fatores, eles juntos podem dar, né, estar relacionados, por exemplo, com isso que você está falando, que é o funcionário passar a informação, ter o conhecimento compartilhado na empresa, porque o conhecimento é da empresa, né, não é do funcionário. E isso realmente é muito comum, infelizmente, e é uma característica que a gente precisa trabalhar nas pessoas para tentar minimizar, e quando você tem uma situação muito crítica, de fato, tentar resolver ela da forma que for, né? Seja na base da conversa, da informação, da tentativa dos gestores superiores tentarem acontecer, uma vez que não deu certo todos esses caminhos, realmente é o caminho da substituição. Mas, ok, essa é uma dos problemas que a gente enfrenta no dia a dia, que é as pessoas quererem reter a informação, achando que isso vai torná-las o diferencial, né? O diferencial dela na empresa ou a empregabilidade dela, muito pelo contrário. Quanto mais a gente retém e não quer passar a informação, pior fica em termos de inteligência emocional, né, dessas habilidades de tornar o ambiente mais harmonioso. Mas alguém já quer pontuar? Aline, eu acredito que seja o trabalho em equipe, né? Uma necessidade. O trabalho, o relacionamento interpessoal, né? Quando a gente trabalha em equipe, para trabalhar em equipe, a gente tem que ter um relacionamento bastante amigável, não na verdade, o amigável nem seria a palavra, é amistoso, né? Sem querer fazer camaradagem, mas que seja cordial, respeitoso, educado. A gente pode divergir, né, em opiniões, mas em momento nenhum, nada me dá o direito de te desrespeitar num ambiente, seja de trabalho ou não. Então, essas relações interpessoais precisam ser resguardadas, mesmo que haja divergência de pensamento, de opiniões, etc, etc. Né? Eu não preciso te desrespeitar porque você torce por um time diferente do meu, né? E aí, por aí vai na consequência de todas as outras coisas que a gente trata no ambiente de trabalho. Mas, infelizmente, muito comum, né? Infelizmente, é algo que a gente ainda encontra nas empresas. Mais alguém? Tassiane, Wellington? Oi, eu não sei como seria a expressão correta, mas eu vejo muito assim, a falta de comprometimento com o resultado é bastante contagioso. Então, se um fica dando nó, ou fazendo corpo mole, ou não colabora, acaba outras pessoas também pensando, eu devia ganhar mais, ou alguma coisa assim. Então, um que tem esse tipo de comportamento acaba levando outros, né, a fazer isso e compromete bastante o resultado. Geralmente isso acontece, Luísa, quando a comunicação dos líderes ou das pessoas que estão à frente seja da produção, do RH, os gestores de modo geral, quando a comunicação não é eficaz, né? Então, quando você começa a perceber que existe esse problema ali, se não existe uma ação imediata do ponto de entender quem são as pessoas que estão disseminando essa informação, chamar para conversar, porque às vezes a desinformação traz mais problemas,
né? Então, quando você começa aquele burburinho ali, que isso aí é inevitável. Quando você... eu ouvi agora mesmo um Reels, eu acho, que você pode estar numa fila de banco. Se tá todo mundo caladinho ali na fila do banco. Se você começa a reclamar, nossa, que fila enorme, nossa, em plena pandemia, nesse sol, nesse calor, daí a 3 minutos, 5 minutos, muitas pessoas ali na fila vão estar na mesma energia que você, né, reclamando e te apoiando naquela reclamação. Então, é natural do ser humano fazer esse coro, né? Quando que você, para fazer um coro positivo, é muito mais difícil. Mas a habilidade do gestor, por exemplo, nessa hora, primeiro, identificar quem, né, quem está liderando, quem está indo para esse caminho, conversar, dar a informação correta, né, quais são as informações que estão erradas ali, e tentar corrigir essa rota ou essa informação. E no mais, se a pessoa realmente está ali dando propaganda e continuando aquela situação, a empresa tem que fazer uma escolha, ou convive com isso, ela de fato faz o desligamento. Mas a habilidade, principalmente de comunicação eficaz, clara, objetiva, direta. Olha, você está falando isso aqui é verdade, isso aqui, a informação correta é essa. O que tem levado você a esse comportamento? E então você trata com comunicação eficaz. Esse tipo de burburinho, né, que acontece aí no chão de fábrica, ele é comum em todas as empresas e isso não acaba, né? O ser humano é assim. A gente tem que ter, como gestor, né, que trata essas situações, a habilidade de fazer uma comunicação efetiva, uma comunicação clara, objetiva, né? Se for uma situação um pouco mais complexa, vai ter algum momento de negociação, mas que é também uma habilidade comportamental importante, né, essa negociação, mas que a falta, por exemplo, de uma das habilidades comportamentais que a gente nem abre muito para discussão, porque ela é vasta demais, né, ela é muito ampla, que é a ética, acaba por você identificar se a pessoa realmente é ou não é, né? Tem coisas que não dá para ser meio honesto, né? Meio ético, então a pessoa é ou não é, e aí a gente vai tratando com bastante comunicação clara e objetiva. Certo? Quem mais está com a mãozinha levantada? Eu não vi quem levantou primeiro, tá, gente? Eu só estou vendo que está levantada aqui a mão. Boa noite. Boa noite, tudo bom, Tassiane? Tudo. Tá bom. Nessa questão assim de habilidades, eu vou falar por mim, né, que eu estou trabalhando bastante o desenvolvimento, que eu sinto bastante, principalmente trabalhando no PCP, é a comunicação assertiva. A gente trabalha com muita informação e informações importantes, e eu me pego muitas vezes assim, em situações que a comunicação não fluiu da maneira que deveria, ou se perdeu no meio do caminho. Então, esse é um desafio assim, bem grande, principalmente em um modelo específico de comunicação. Hoje a gente está com muitos meios de comunicações ao mesmo tempo, né? Então, isso também dificulta a definir qual o caminho, vamos supor assim, qual que é o meio de comunicação interno válido, ou qual seria um oficial. Então, está uma discussão aí na empresa, eu estou vivenciando isso, porque o número de informação aumentou e a gente está falhando na maneira de comunicar, né? E isso eu falo por mim também. A gente trabalha com bastante informação e a gente sempre acredita que a pessoa está entendendo o que você quer ou da maneira que você quer. Então, essa é a habilidade hoje que eu sinto na minha percepção de como profissional que eu sou, que hoje é uma habilidade que eu estou desenvolvendo para que tenha força, né? Quando você a responsabilidade da pessoa entender o que você quer comunicar é do emissor. Então,
Da gente E é um também negócio, influenciar e é um da negócio tão maneira. engraçado, né, Tassiane? Outro dia, eu vou contar um caso que aconteceu comigo. Eu tenho uma excelente relação com a gestora de compras. Muito boa mesmo. E eu acho que ela estava de férias, ela estava de folga, alguma coisa assim. Ela tinha que passar uma informação ou fazer uma pergunta para ela me passou uma informação. Eu quis respondê-la digitando pelo WhatsApp com uma ironia. E aí eu não entendi que, né? Eu não me lembrei naquele momento que a escrita, a forma de quem lê é diferente da forma de quem fala, né? E a escrita pode ser entendida de uma forma completamente diferente, não tem tom de voz, né? Isso Apesar de que mesmo. existem algumas escritas, algumas formas de escrita que te dão essa percepção de tom de voz, mas é muito técnica, né? Essa parte da escrita. Eu sei que mandei, de repente eu tô vendo ela mandando, assim, xingando e falando um monte de coisa, mandando áudio. Falei, gente do céu, o que eu fiz aqui, né? Fui reler toda a comunicação e aí eu mandei um áudio para ela, porque ela estava em viagem. Falei assim, não foi a intenção, eu quis fazer uma brincadeira, eu quis fazer uma ironia e tal, você não entendeu. Quer dizer, a minha comunicação não foi, né, adequada, pedi desculpas e tal. Mas a gente, às vezes, nem percebe que está usando, às vezes, a escrita como uma forma de comunicar em algumas circunstâncias, seja pelo WhatsApp, pelo Skype, né, por e-mail, entendendo que aquilo que a gente fala, ou no tom de voz que a gente gostaria de comunicar, isso na escrita se perde quase que por completo, né? Então, o cuidado que a gente tem que ter, inclusive, não só com o veículo de comunicação, mas o como a gente descreve, né, se for, no caso, uma comunicação escrita, ou o tom de voz que a gente utiliza num áudio, né, numa chamada, enfim. Isso faz muito sentido e é muito delicado, né? Nós precisamos realmente cuidar muito, principalmente não só do canal, mas também da forma como a gente se expressa, né? Porque pode soar muito mal e causar problemas. Então, É. esse é um exemplo que eu me lembrei, assim, muito em função dessa circunstância, né, de comunicação clara e assertiva. Isso acontece comigo porque eu tenho um tom de voz alto. Então, é uma coisa que eu tenho trabalhado bastante, né? Geralmente, o meu tom de voz é alto. Eu já converso igual italiano, meio gritando. Então, isso também, quem convive comigo há mais tempo está habituado, né? Mas quem chega, geralmente, sente um pouquinho. Mas, enfim, são coisas que a gente vai desenvolvendo ao longo Vai do caminho. desenvolvendo, exatamente. Bacana, muito bom. Então, Tamires estava com a mão levantada, foi da outra vez ou é de agora? Foi da outra vez, Aline, desculpa. O Wellington. Boa noite. Boa noite. Está um pouco baixo o seu áudio, tá? Está dando para me ouvir agora? Agora sim. Surgiu até um pensamento meio crítico, eu apoio muito a gestão da crítica construtiva, que é o que a gente pensava muito, igual a Tassiane fez uma colocação de, às vezes, passar um tom mais agressivo do PCP. É aquela história que a gente sempre conversava. O PCP e produção vai ser sempre uma linha de atrito. Eles nunca vai estar andando junto, vai ter sempre críticas. O que eu penso, que é o que a gente sempre trabalhou, é o quê? É o PCP ficar na linha entre dados que precisam ser passados e dados a qual a produção consegue fornecer. Que fica eu creio muito no muro, acredito no muro. Você não está no lado esquerdo e no lado direito, você é a base. Você precisa fornecer ideias superiores, você precisa ter um bom relacionamento com a produção. Uhum. O PCP ter um bom relacionamento com a produção, o resultado vem contínuo. E essa sua fala, o Wellington, ela me traz uma das principais
habilidades comportamentais que o PCP, principalmente o PCP, mas quem quer ser gestor, né, precisa desenvolver muito, que é a habilidade da negociação. Né? Então, não existe dentro do ambiente fabril, né, industrial, ou que mesmo de negócios, para a gente generalizar, um momento em que você não esteja fazendo alguma negociação. E aí a gente não fala de negociação como um comprador, né, ou um vendedor, mas negociação de situações. Às vezes a produção vai precisar abrir mão de alguma coisa, ou o PCP vai ter que abrir mão de outra, ou a manutenção, ou a qualidade. As áreas estão sempre em constante negociação umas com as outras, em função do bem maior, que é o objetivo da empresa. Então, trazendo para esse exemplo que você trouxe, né, do PCP estar ali sempre em função da produção, ou da qualidade, ou da manutenção, né, ali como que na divisa entre uma área e outra, a habilidade da negociação, que é uma das habilidades comportamentais que estão listadas, né, dentre as principais soft skills, a negociação ela é, assim, imprescindível para quem quer liderar ou estar à frente de uma área, seja ela qual for, né, PCP, produção, qualidade, manutenção, enfim, logística, qualquer uma delas. E aí, esse exemplo que você traz, ele dá bastante esse exemplo, né, encaixa muito bem nessa condição de negociação. Muito bacana. Bem lembrado, inclusive, que é uma das características importantes da área mesmo. Quem que ainda não falou? Luana, estou lendo aqui seu nome, Luana. Tem umas outras pessoas que estão escondidinhas aqui para mim, mas tem mais gente aqui. Deixa eu olhar aqui. Alexandre entrou recente no nosso grupo. Leonardo. Josiane, que entrou aqui agora mais cedo, também pode nos ajudar. Damião, Márcia. Pode falar, Luana. Então, eu acho, assim, um pouco complicado esse assunto. Eu trabalhei numa fábrica de costura bastante... Oi? Assim. Tá dando para ouvir? Agora sim. Eu trabalhei numa fábrica de costura durante 3 anos. Uhum. Então, na fábrica de costura, uma pessoa dependia da outra. Então, se você não fazia seu serviço, o meu ficava esperando, porque geralmente muitas pessoas, assim, quem nunca trabalhou em fábrica de costura, pensa que a gente pega, por exemplo, uma jaqueta e faz ela todinha. Não é assim que funciona. Uhum. Uma pessoa fecha as laterais, a outra pessoa prega os botões, a outra pessoa faz somente as casas, outra somente gola. Uhum. Então, eu sempre senti falta, assim, da colaboração das outras pessoas. Se eu tivesse com algum problema pessoal, ou não sei, com alguém da fábrica, tipo, ficava pirraçando, sabe? Uhum. E aí Fazendo bem devagar o serviço. você traz duas habilidades que são importantíssimas, que é a empatia e colaboração. Empatia é eu me colocar nisso, no lugar do outro, entender o que o outro está sentindo, o que o outro está passando, né? Às vezes existe, com certeza, né, na grande maioria dos casos, quando você tem um problema que está se externando ali na fábrica, ele muitas vezes tem raízes, né, na vida pessoal. Quantas vezes, enquanto supervisora de linha, enquanto gestora de área, a gente tem que ser, né? Eu já tive que ser, e quase que todo dia é isso, psicóloga, mãe, educadora, a gente exerce, enquanto gestor, uma série de papéis que não necessariamente estão descritos ali na sua função, né, de gestor da área. E que são habilidades que você vai desenvolver mesmo à medida que as situações acontecem. Se tem uma situação de conflito que a pessoa externa para você, ou se tem uma situação em casa que, assim, não tem nada a ver com o trabalho no sentido de você ter alguma ação para resolver, mas às vezes você vai ajudar a pessoa a raciocinar o que fazer, né, ou que atitude tomar, das mais absurdas possíveis, né, de chegar
a pessoa para você e falar assim, olha, eu estou com um problema em casa, e que são problemas, inclusive, de ordem de você falar assim aqui, vai agora na polícia fazer um relatório de ocorrência, ou vai agora, não sei lá, no conselho tutelar denunciar alguma coisa. São casos seríssimos nesse nível, né, de você orientar a pessoa, muitas vezes, a procurar a justiça, procurar a polícia, procurar ajuda, né, fora, porque são situações completamente fora da sua realidade de gestor, mas que você está ali como um ser humano tendo empatia, né? Se colocando no lugar do outro, dando uma orientação, porque a gente, por ter mais informação e mais formação, mais acesso à informação, né? Muitas vezes a gente tem o dever de fazer esse tipo de orientação e ajudar. Tem um limite, né? Então, tudo na vida tem um limite, e existe um limite de segurança que eu chamo que o gestor precisa se manter dessas situações, até para evitar um envolvimento além da medida, né? Para você não se desgastar emocionalmente também, porque tudo isso gera um desgaste emocional muito grande para o gestor, mas também numa condição em que você ajude o outro, né? Da forma que você consegue, sem infringir esse limite do que é possível, daquilo que não é, né? Mas bem legal, Luana. Deixa eu tomar água, senão eu vou engasgar. Márcia, pode falar que enquanto eu estou me recuperando aqui, você está com a mãozinha levantada? Tá certo. Então, boa noite para todo mundo. Eu ouvindo você falar aí a respeito dessa parte aí de comunicação. Inclusive, assim, eu acho fundamental que as pessoas desenvolvam, que nós desenvolvamos, né, essa habilidade de comunicação para sobreviver em qualquer ambiente, seja ele de trabalho ou pessoal mesmo. E aí você falando, eu estava lembrando, porque eu sou recente na parte de indústria. E lá a gente está começando esse trabalho de conscientização, né? De implantação de boas práticas. E a gente sabe que existe uma resistência muito grande, porque eu sempre digo o seguinte, que as boas práticas, ela também vem de casa, né? Vem da nossa vida. São os nossos hábitos de vida. Então, tem gente que, eu até dei exemplo lá na indústria, tem gente que vai ao banheiro e lava as mãos constantemente. Tem pessoas que vão ao banheiro e não tem hábito de lavar as mãos. E dentro da indústria, a gente tem que implantar esses hábitos, né, essa cultura, para que as pessoas venham aderir. E a comunicação, ela é fundamental. Então, é aquilo que você disse, é o tom de voz, é a forma que se fala, é o conhecimento, é você passar, você tem que fazer isso, mas por que você tem que fazer isso? Exatamente. Como você tem que fazer isso? Então, muitas vezes a pessoa tem uma posição totalmente autoritária, você tem que fazer porque você tem, mas não é assim. Uhum. Tudo é a forma como nós nos comunicamos. Exatamente. E aí você falando da empatia, eu acho assim, eu lido com gente em todo lugar. Uhum. Então, como eu também sou evangélica, e a gente dirige uma igreja. Então, eu estou sempre com esse contato com pessoas, cuidando de pessoas. E é importante a gente se colocar no lugar do outro, que é ser empático. Mas eu estava conversando com alguém a respeito disso, porque a empatia ela é benéfica, só que existe um limite. É essa linha tênue que a gente tem que ter. Porque muitas vezes eu posso me envolver, exatamente o que você disse, emocionalmente, e aquilo trazer uma sobrecarga para mim que vai ser danosa. Exatamente. Então, a gente precisa aprender a desenvolver todas essas habilidades, principalmente a gestão das emoções mesmo, como eu vou gerir, como eu vou me posicionar, como eu vou me relacionar com o outro, como eu vou me comunicar. Tudo isso é importante para que a gente assim, execute. ter essa inteligência emocional, né? Ela não é do dia para a noite, né? A gente não acorda um belo dia e fala assim, não, agora eu tenho tudo isso e vou
passar a fazer uma boa gestão das emoções e das habilidades a partir de então. Isso é desde o momento que você acorda até o momento de você dormir, desde o momento que você ingressa na vida em sociedade, né? Desde criancinha a gente vai aprendendo isso ao longo da vida, e a nossa vida antes da vida do trabalho, ela tem muita influência sobre isso, a nossa vida de estudante, né, em vida em sociedade, tudo isso colabora ou forma muito do que a gente leva para o ambiente corporativo. E essa condição de empatia, às vezes tem pessoas que têm demais, e esse excesso enquanto postura de gestor não é interessante, né? Porque aí a pessoa se envolve demais, ela quer resolver o problema do outro, o gestor não está ali para resolver totalmente o problema do outro, o desgaste acontece, as pessoas confundem, né? Quando você sente empatia e quer ouvir o outro, né? Com a amizade, né? Então eu já vi muitas vezes o gestor ser confundido na sua atitude de tentar ser empático e transformar isso em amizade, e aí depois ele ficar com dificuldade, inclusive, de tomar decisões com relação ao funcionário. Então, realmente é uma linha muito tênue e a gente, enquanto gestor, tem que tomar muito cuidado. Muito bem colocado, e é isso mesmo, é uma das coisas que a gente precisa sempre tomar muito cuidado. Uma outra habilidade que a gente ainda não citou, e eu já te chamo, tá, Bruno? Eu vou só citar mais essas aqui. Uma outra habilidade que a gente ainda não citou, mas que é muito, muito comum no ambiente de trabalho, ou que a gente precisa muito desenvolver no ambiente de trabalho, é a capacidade de resolver problemas, né? E a capacidade de resolver problemas num nível em que os problemas não... a sua reação em relação aos problemas não seja maior do que o próprio problema, né? Então, a gente está na empresa, a gente está na indústria, né? Aqui nós, principalmente como gestores de indústria, pessoas que estão à frente de equipes, né? Ou que desejam estar à frente de equipes, o nosso emprego ele existe porque a gente está ali para resolver problema. Primeiro, se tem problema, ótimo, é porque significa que a gente tem bastante demanda de trabalho e emprego garantido, né? Pelo menos pela oferta. E aí a capacidade de resolver problemas, principalmente no ambiente industrial, ela é condição inegociável, né, para quem quer estar no ambiente de trabalho, principalmente no ambiente de indústria. E não tornar o problema maior do que ele é saber resolvê-lo no tamanho que ele nas consequências que ele tem, e sempre em busca da solução, né, e não de levar o problema adiante para ver se alguém resolve ele para a gente. Então, a nossa capacidade e habilidade de resolver problemas é, sim, uma habilidade que é importante e que tem muito a ver com habilidade comportamental. Uma outra que a gente ainda não citou, que é a visão sistêmica, né, que a gente vem falando aí ao longo de meses, vira e mexe a gente volta aqui nesse assunto. Então, visão sistêmica também, que é eu entender que eu estou aqui nessa área, né, de PCP, ou de produção, ou de logística, mas que eu faço parte de um organismo maior que é a empresa e eu preciso cuidar para que os interesses da empresa, de fato, estejam em primeiro plano, e não a área A, B ou C, enfim. Né? Então, a visão sistêmica é olhar para o negócio, mesmo eu estando numa área específica. Então, essa visão sistêmica, realmente, ela é uma habilidade muito importante para quem ou deseja ser gestor da indústria, principalmente. E resiliência, né? Que está ali intimamente ligado com a capacidade de resolver problemas, mas o quanto, no momento que a gente está resolvendo o problema, ou as situações estão acontecendo, o quanto eu me abalo, eu me deformo, né? Porque a resiliência é a capacidade do material de, à medida que ele sofre o impacto, dele sofrer o impacto e voltar ao formato, à forma original. Então, a resiliência tem sido tratada ao longo de anos, quanto a gente consegue, apesar do impacto dos problemas, sair do outro lado com os problemas resolvidos e ainda
com uma condição psicológica íntegra ou sanada, né, ou sem grandes problemas. E que a gente associa a trabalhar sob pressão. E a pressão deixou de ser há muitos anos aquele chefe chato que fica em cima, cobrando, não é isso. A pressão é muito mais pela resposta que você precisa dar ao ambiente, seja ele uma resposta ao funcionário, uma resposta relacionada aos resultados, a solução de conflitos ali no ambiente do dia a dia de trabalho. É essa pressão que a gente trata hoje. Então, aquela figura, né, de trabalhar sob pressão, eu tenho alguém ali me cobrando o tempo inteiro, é muito, muito diferente disso. A pressão é muito mais da análise de como você reage aos problemas, às situações, às circunstâncias, e como essa reação se ela é exagerada, se ela é uma reação uma reação exagerada, uma reação dentro da normalidade ou dentro do que se espera, né, para a situação. Então, a gente trata muito essa condição de como viver num ambiente que é extremamente imprevisível, né? Então, a capacidade de lidar com a pressão do dia a dia na indústria, principalmente, é a capacidade de entender que certamente você vai chegar lá amanhã e tem vários problemas para serem resolvidos. E aí, esse fato de você ter certeza de que amanhã, no momento que você vai pisar na fábrica, terão vários problemas para serem resolvidos, isso não te abalar, né? Então, é sobre essa pressão que a gente fala que é uma habilidade comportamental, é saber lidar com essa situação. Tem mãozinhas levantadas, o Bruno estava com a mãozinha levantada primeiro, tá, Tassiana? Depois a gente volta. Pode falar, Bruno. Aline, é justamente sobre esse último ponto que você falou aí que eu ia relatar. Hoje parece que as pressões dentro do local de trabalho elas mudaram, né? Antigamente era uma pressão assim, acho que mais fácil de lidar. Hoje é uma pressão que em determinado momento, se a gente não tiver controle, a gente deixa até de dormir à noite, a gente preocupa, perde noite de sono. Então, assim, eu acho que realmente o que você pontuou, a gente tem que trabalhar, né, essa habilidade para não preocupar, por exemplo, ter o momento certo de agir, não ter aquela pressão de ligar para as pessoas, às vezes, em determinado horário, fora do horário de trabalho, para adiantar trabalho de amanhã. Então, as pessoas precisam de ter senso, né? A minha mãe fala um negócio muito engraçado. Ela fala com serviço de casa, né? Serviço de casa, que é como se diz, os afazeres domésticos, né? Ela fala assim: serviço de casa tem todo dia. Você dorme, acorda, sai, volta, ele tá lá. Não precisa preocupar que ele não vai embora, ele não vai sair correndo, ele não vai te deixar para trás, pode ficar tranquilo, ele tá lá. Problema de trabalho é a mesma coisa. Lógico, existem situações ou circunstâncias de uma certa emergência que vão exigir da gente essa atitude fora do ambiente de trabalho, fora do horário. Mas essas atitudes ou situações, elas precisam ser a exceção e não a regra. O problema ou a dificuldade é quando ela se torna a regra. A exceção vai acontecer, sei lá, aconteceu um problema numa carga que estava no meio do caminho, vou dar o exemplo do Damião, né, cheia de picolé, sorvete, e o caminhão quebrou. Poxa, não, eu não tenho que esperar o dia amanhecer para resolver esse problema. Se eu, que sou da logística, eu preciso pegar o telefone, fazer algumas ligações, dar andamento e resolver e seguir. Agora, se a gente está falando de uma outra situação que pode amanhecer, deixar o dia seguinte acontecer para eu resolver, para que ficar antecipando e sofrendo? Né? Então, é essa habilidade de saber deixar os problemas que podem ser resolvidos no dia seguinte, para serem resolvidos no ambiente de trabalho no dia seguinte, e aqueles que não, que são uma emergência que de fato precisam ser tratados naquele momento. Mas é sempre a exceção e nunca a regra. Se for a regra, é porque está desajustado, tem alguma coisa errada, o trabalho não está bem distribuído, as pessoas não estão fazendo de maneira eficaz, então sempre olhar para essa condição da exceção e não da regra. Certo?
Certíssimo. Tamires, acho que era a Tamires que levantou primeiro, né? A Tassiane, quer dizer. Nesses pontos, últimos pontos tratados em relação à solução de problemas e à negociação, né? Eu que trabalho aí no PCP há bastante tempo, eu vejo o quanto é importante você conseguir resolver os problemas rapidamente. Então, quanto mais rápido eu consigo negociar e fazer com que o problema seja, se não sanado, mas resolvido de maneira a trazer o menor impacto possível para o processo, para a empresa, seja de custo ou de qualquer outra situação, mais eficiente você se torna. Então, menos tempo você vai ficar se debatendo sobre aquele problema, né? E uma outra questão que você falou bem interessante é que a gente só consegue fazer isso de forma rápida se eu tenho uma visão sistêmica. A partir porque quando eu não tenho uma visão sistêmica aflorada, dificilmente eu vou conseguir buscar a solução aonde eu preciso realmente buscar. E aí, se eu não sei aonde buscar, eu vou começar a bater na porta de vários profissionais, vou estressar todo mundo e muitas vezes daqueles que eu contatei, nenhum é realmente o contato que vai me ajudar. Então, e fica todo mundo preocupada e tentando entender onde pode ajudar e vira uma confusão, né? Isso mesmo. Então, são habilidades que elas estão intimamente interligadas e que fazem bastante diferença, né? Por mais que eu falei anteriormente que eu tenho dificuldade de me comunicar, é justamente naquele exemplo que tu colocou, né? O meu tom de voz já naturalmente é maior, então eu tenho que tomar sempre muito cuidado. E a questão da escrita, né? Eu sou uma pessoa muito direta, muito lógica. Então, geralmente eu tenho um problema de... A minha empatia, geralmente, na minha roda lá, é a que fica mais baixinha, justamente por trazer muito o pensamento lógico, né? Eu trabalho muito mais com números, com dados, então a gente é bem mais lógico. E esse é o desafio das pessoas que são da área, principalmente da área de exatas, né? É uma característica mais comum, não quer dizer que todos são, mas é a mais comum das pessoas que estão nessa área de serem assim, né? E aí a grande vantagem de quem consegue ser diferente é justamente burlar essa condição do lógico, né? A gente tem um raciocínio muito lógico, eu também sou muito assim, tem um raciocínio muito lógico, às vezes a comunicação é muito direta, etc. E muitas vezes tem pessoas que não se adaptam a esse tipo de comunicação, que precisa ser um pouco mais elaborada, enfim, mas realmente são ajustes que a gente vai aprendendo a fazer ao longo da vida. Eu já aprendi muito, né? Eu tive que aprender isso de maneiras mais duras, né? Que é no dia a dia, no campo, no feedback, etc. Às vezes você não tem tanta chance assim de aprender de uma maneira mais didática e amorosa, né? Você tem que aprender pela dor e às vezes não pelo amor. E aí é mais difícil, mas acaba aprendendo, né? De um jeito ou de outro, acaba aprendendo, com certeza. Márcia está com a mão levantada? Pode falar, Tassiana. Não, eu ia dizer que isso tudo acaba nos ajudando também a se posicionar. Então, quando você começa a entender as habilidades, a maneira que você trabalha, e justamente aquele primeiro assunto de como você entra na energia das outras pessoas, ou quanto você também propaga dessa energia, né? Que nem todos os dias a gente também é a pessoa mais feliz do mundo, ou está irradiando alegria, né? Então, quanto disso também você consegue irradiar. Uma coisa que a gente, eu pessoalmente tenho, como eu sou muito lógica, então eu tenho bastante dificuldade nessa questão de retomar rapidamente. Então, quando acontece uma coisa, eu fico com aquilo encucado, às vezes, bastante tempo. Fico pensando, né, remoendo. Porque eu sempre tento pensar assim, mas como é que poderia ser feito diferente, né? E isso é um ponto ainda negativo para mim, por mais que depois, às vezes, saia ideias legais e tudo mais, mas me traz um desgaste energético desnecessário. Né? Então, esse é um ponto, assim, bem
negativo também, assim, que eu vejo em mim mesma, assim, de ficar repensando aquele problema, mesmo depois já, às vezes, de resolvido ou de encaminhado, aquilo ainda fica me incomodando, como se eu tivesse que ter resolvido de uma maneira diferente, ou deixei de ver algo ali naquele momento. Com relação a todas as habilidades que a gente tem falado aqui, se a gente tem pelo menos consciência, né, que é o que você está relatando aqui, que tenha consciência e que se policia, né, e que se cobra em relação a isso, se a gente tem consciência do que falta para a gente, do que está precisando ser trabalhado, do que precisa, já teve feedback e você precisa se policiar, já é um caminho. O que eu percebo em algumas circunstâncias é que a pessoa não tem consciência, por mais que ela receba o feedback, ela não tem consciência, ou ela não sei se é não ter consciência, ou não aceita, ou não enxerga que aquilo de fato é uma situação que põe em risco a permanência dela na empresa. Foi a primeira frase que eu disse. Ó, o QI, ele faz com que você entre na empresa. A inteligência emocional te ajuda a ser promovido e a seguir para cargos mais adiante, né, na sua carreira, mais estratégicos, enfim, cargos que você almeja ao crescer profissionalmente. Mas a falta dessas habilidades, elas te demitem. Né? E a falta é no sentido de eu ignoro a condição completa de que a minha fala é alta, que a minha fala é impositiva, que a minha fala é agressiva, que a minha fala é desrespeitosa, e naquele sentido, tipo assim, eu sou assim, que se vocês quiserem me aceitar é assim, e pronto, acabou. Isso faz com que um profissional, por exemplo, por mais que ele seja exatamente como você está dizendo, isso sim faz com que ele seja demitido no ambiente de trabalho, por mais especialista, por mais entregas, por mais resultados que ele tenha produzido na empresa. Porque simplesmente ignorar que existe aquele problema e não buscar resolvê-lo traz para o ambiente corporativo uma situação insustentável. Da mesma forma que se você tem uma pessoa extremamente inflexível, com um poder zero de negociação, do tipo, eu tenho que falar com a cicrana e a cicrana precisa abrir mão de alguma coisa porque essa situação não dá para ficar assim. Aí você já fala assim, putz, já tem que ir lá conversar com ela, eu tenho certeza, vai ser um inferno, porque ela não arreda pé 1 milímetro e tal, e a pessoa já vai para a conversa, assim, com preguiça mesmo, essa é a palavra, com desânimo, porque eu sei que eu vou chegar lá e nada do que eu disser vai flexibilizar o pensamento do outro, né? Que já tem isso, essa rigidez, por exemplo, ou essa não habilidade comportamental, que é a flexibilização, a negociação, né? Então, isso sim torna as situações do dia a dia muito difíceis. A pessoa olhar para aquele defeito dela, e algumas pessoas, pasmem, elas acham que aquele defeito é uma qualidade, né? Então, o fato da pessoa ser inflexível, ou de não abrir mão, ou de ser extremamente direto, né? Aí ela ainda acha que não, eu sou muito franco, né? Então, ela ainda pega e ainda transforma aquilo como se fosse num elogio, né? De alguém chegar para você e falar assim, não, você realmente tem uma fala impositiva, ou é muito direta, a pessoa entender que ao invés dela estar recebendo um feedback negativo, né, que precisa ser melhorado, ela está sendo elogiada. É esse tipo de pessoa que, mesmo recebendo feedback de coisas que precisa melhorar e que ela não entende que aquilo ali é um problema, essas pessoas é que são desligadas do ambiente corporativo por simplesmente ignorar que aquilo é um problema. Então, ter a consciência já é muito bom, né? Porque aí a gente vai se policiando, isso aí já é um bom caminho a ser seguido. Certo? Márcia, está com a mãozinha levantada? Sim. Estou gostando bastante da discussão de hoje, muito bom Que mesmo. bom. Eu estava assim, enquanto você falava, minha mente viajando até para dentro do ambiente de trabalho.
Você falou da capacidade que as pessoas têm de resolver problemas, né? E eu Uhum. meditando, como tem gestores que, em vez de ter essa capacidade de solucionar, ele tem capacidade de complicar, De criar. de criar problemas. Exatamente. Então, muitas vezes eu até comento assim, tem coisas que, por exemplo, tem gestores que pegam um serviço, vou tentar dar um exemplo, e faz com que aquele serviço seja feito 1000 vezes, enquanto se você tiver uma organização, um planejamento, você traz a solução de maneira prática. Uhum. E aí o serviço é feito de uma maneira perfeita, sem sobrecarregar aquele funcionário. Às vezes pensa assim, não, eu não posso deixar aquele funcionário parado, né? Eu acho que tem essa visão ainda, muitas pessoas têm essa visão, que o funcionário, que o trabalhador, ele tem que estar, Em enquanto ele movimento. está, isso, em movimento, porque só assim ele está sendo produtivo. Ao contrário, uma pessoa estressada, cansada, ele diminui a sua produtividade. E até se for um trabalho que necessite de estratégias, de um perfil muito mais comportamental, mental, de planejamento, ele também tem o seu rendimento diminuído. Nossa, com certeza. O fato de movimentar não significa que ele está sendo produtivo, muito pelo contrário, né? O Lean Manufacturing traz toda essa tratativa, muito pelo contrário. O movimento é um desperdício, inclusive de tempo, né, de produtividade, uma série de outras coisas. Então, é uma mentalidade ainda muito não produtiva e ao contrário do que a gente gostaria de ter, pura e simplesmente por não estar sendo aproveitada, né? Um movimento É, que não gera valor. Mas eu ainda existe, isso. infelizmente. Eu lembro assim, porque eu fiz nutrição, minha área é nutrição. E quando a gente estuda desde a parte do planejamento físico de unidade de alimentação, uma indústria. Uhum. Então, a gente tem essa capacidade de se olhar, de ajudar um arquiteto, como planejar. Das atividades que a gente tem que analisar é fazer com que o funcionário ele não tenha um distanciamento muito grande de um local de produção para outro, porque ele vai, Uhum. muitas vezes, se deslocar várias vezes, cansar, e ao longo do seu período de trabalho, ele vai diminuir o rendimento justamente porque ele está Uhum. cansado. Exatamente. Então, eu acho que as pessoas ainda têm esse pensamento muito arcaico. E aí eu estava lembrando de alguém que muitas vezes eu dentro da indústria eu digo assim, tem que trabalhar com valorização do ser humano. Uhum. Você tem que olhar para o outro como um ser humano. Sim. Muitas vezes a indústria ou o trabalho, sei lá, a empresa, ela precisa criar um programa de valorização do trabalhador. Às Uhum. vezes eu digo isso, às vezes a indústria não valoriza o trabalho do funcionário, só cobra, só exige, às vezes vem de maneira impositiva, tem que ser dessa forma autoritária. E aí o funcionário, em vez de trabalhar com alegria, ele Ele trabalha já com chega raiva. cansado, né? Isso. E aí o que é que ele faz? Muitas vezes diminui a sua produção porque ele já está com raiva. A gente Então, tem uma situação muito comum que o comportamento, principalmente se a gente tem um grupo mais jovem, o comportamento do coletivo muito parecido com escola. Sabe aquela. Desde as conversas, né, de grupinho, de turminha, o comportamento de escola, desde essa parte, por exemplo, para quem é da área de alimentação e tem o BPF, né, de achar que a gente está ali para ser o professor carrasco, né, o comportamento de que bullying, gente, o quanto eu tenho tratado situações que parece um jardim de infância do coleguinha que chegou e eu estou fazendo bullying com o coleguinha que chegou. Então, assim, tem coisas do ambiente de trabalho que a gente precisa tratar a valorização. Eu acho que isso já foi um diferencial. Hoje em dia, ela é quase que uma situação obrigatória. E tratar ambientes de coletivo para evitar situações como essa que eu estou relatando, eu estou colocando um funcionário novo no ambiente de trabalho,
no momento da integração, eu tenho a dificuldade de integrar, porque os outros já estão numa comunidade entre si fechados, e o novo fica mais difícil de entrar. Então, inclusive, isso é uma habilidade que nós, enquanto gestores, precisamos ter, que é a integração, né? Integrar as pessoas, trazer o novo, a dificuldade com mudança, né? Que é a inflexibilidade. Então, isso aí como eu disse no início da aula, né? A gente vai tratar esses assuntos, eu vou fazer, né, um planejamento de trazer pelo menos 2 ou 3 dessas habilidades nos nossos próximos encontros, para a gente aprofundar um pouco mais em cada um deles, né? Que a gente passou aqui por todos, né? Por grande parte deles, mas a minha sugestão é que a gente volte nas próximas semanas, falando, né? Assim como eu fiz a série lá da integração na indústria, fazer uma série aí pelo meu planejamento, vão dar 5 aulas, né? Com essa. Falando aí de alguns grupos de comportamentos que a gente pode identificar no ambiente de trabalho e tratar, né? Quais seriam as possíveis maneiras de tratar essas dificuldades, né? No ambiente corporativo, seja com colega de trabalho, com funcionário, né? Ou como gestor, que a gente qual que é o nosso papel ali como gestor naquelas habilidades. Podemos fazer dessa forma? Voltar com o tema e a gente tratar especificamente. Eu vou colocando lá no grupo para a gente ir fazendo votação de quais são as habilidades que a gente vai tratar naquela quarta-feira, e aí a gente aprofunda um pouco mais, pode ser? Ok. Bacana. Então, assim, nós vamos... Para mim também. Joia. E é bom que vocês já viram algumas das soft skills aqui, né? Se quiserem trazer outras para a gente agregar na discussão, podem ir mandando no grupo também, porque eu tenho certeza que na hora que você for pesquisar aí na internet, vocês vão achando outros aí para a gente agregar na nossa discussão. Tá bom? Vamos tirar nossa foto? Que vai ficar bonita hoje, hein? Cheia de gente. Olha que beleza. Pessoal que chegou aqui, que é a primeira vez, a gente abre as câmeras agora, que nós vamos finalizar a aula, e tirar uma foto bem bacana para a gente colocar nas redes sociais, convidar mais pessoas, né, estar aqui conosco, e a gente continua esse assunto na próxima quarta-feira. É o seguinte, a nossa maior dificuldade hoje aqui na indústria faz 25 anos que eu trabalho em indústria. Uhum. Mas esse ano está sendo muito difícil com essa garotada nova, essa garotada vamos dizer, da geração Z. Hoje mesmo eu peguei uma equipe lá na empresa e a coordenação motora do menino não anda. Que isso? Parece que ele só tem habilidade com a tecla do celular ou do computador. Não anda, não roda de jeito nenhum. E a gente estamos lançando hoje. Desafio é grande. Desafio é grande. Hoje, para amanhã, vai rodar 2 lançamentos da gente aqui, que é um açaí com chocolate branco e Sempre fazendo isso, gente. E um mousse de limão com cobertura de chocolate branco. Não, é sempre assim. Ele faz questão de fazer vontade na gente, tá? Para quem está chegando. Damião, eu não aguento mais isso, não, viu? Sorvete Pardal, né? Uma marca famosa lá no Nordeste. E ele gosta de fazer isso com a gente. Entendeu? Mas vamos lá, sair com chocolate e tal, bacana. Eu pedi sorvete para ele, viu? Continuemos. Eu estou esperando vocês aqui para tomar sorvete até matar a vontade, né? Vou mostrar o dia que eu vou chegar lá e vou pedir sorvete para eles. Vocês me aguardem. Que não ia dizendo, essa parte dessa garotada da geração Z, hoje, para implantar, que nem você disse, em termos de relacionamento de integração com o grupo, eu costumo dizer o seguinte: você vai entrar numa equipe com 10, 15, 20, 30, 60, que não é o nosso caso, no turno da gente, 46 funcionários, então assim, você vai entrar de início, é que nem você jogar bola num time, Aline. Se seu time está perdendo de 1-0 e você entra no segundo tempo
o treinador está apostando todas as fichas em você, para você virar esse jogo. Então, assim, tem que jogar para cima, tem que jogar com vontade, com gosto, com determinação, com união. Isso aí é muito importante, porque, assim, se você veio para a indústria para fazer a diferença, para que você quer fazer inimizade com um e com o outro, com conversinha com um e com o outro? Não, pessoal, vamos sentar aqui, olha. A gente tem uma demanda aqui para suprir uma necessidade aqui, e você está se encaixando nesse quadro aqui para ser o Romário. Toda bola que vier para dentro da área, você bater e fazer gol. Então, assim, a gente quer que você seja o nosso capitão. Quer que você. Então, a gente enche a bola do funcionário para que ele se sinta valorizado e dê o melhor dele naquela função que ele foi, vamos dizer assim. Certo. Mas eu diria assim, que ele foi o volante para aquela função, né? O volante do gol. Então, assim, eu preciso que você dê o melhor de você aqui. O que eu mais preciso de você aqui é a coordenação motora, porque no nosso caso aqui, Aline e pessoal, a gente trabalha com dois tipos. O sorvete é corpo e o picolé é formato. Se passar 5 minutos, 10 minutos, aquilo sem estar numa cama fria a 40 graus negativo, ele vai deformar. Então, assim, deformou, o setor de qualidade vai descartar. É lixo. Então, assim, a gente não reaproveita, a gente não repasteuriza. Aí fica difícil. Aí a gente tem que encaixar o pessoal e a garotada hoje em dia, eu hoje tive uma dificuldade muito grande. Entrou 6 hoje na linha de produção e todos 6 que entrou, por incrível que pareça, eu já percebi que vou ter muita dificuldade com eles porque não estão se encaixando no quadro. A nossa dificuldade aqui está um pouco antes. A gente está fazendo captação para entrevista, então a gente divulga a vaga. A hora que você liga para a pessoa que mandou o currículo, para marcar o horário para poder fazer a entrevista, vou te dar um número só para você ter uma ideia. De 20 currículos que você seleciona, 10 você consegue ligar, 6 você consegue agendar um horário, e dos 6 que você agendou, aparecem 2. Na entrevista. Estou um pouco antes, você está falando que já entrou 6. Não. Na entrevista, a gente está assim. Porque aí a pessoa está escolhendo, de fato, qual ambiente que ela quer trabalhar. Se esse lugar aqui ele pega peso, eu não quero. Esse lugar aqui tem que trabalhar no sábado, eu também não quero. Eu tenho que trabalhar num serviço de limpeza, eu não quero. Sabe? Aqui para nós está nesse nível. Né? Na minha região aqui, a gente está lidando com situações nesse sentido. Depois que entra, aí vai muito do berço. Às vezes, nossa, eu tenho um menino aqui, gente, que ele é o contra-exemplo de tudo que nós estamos falando aqui. Ele é um menino de 16 anos, que vai fazer 17 agora em novembro. Ele tem 17, vai fazer 17 anos. Ele começou conosco como menor aprendiz, ele tinha 14 para 15. Ficou, né, na vaga de menor aprendiz. Nossa, fazia trabalho lá de colocar no fardo, etiquetar, uma gracinha, muito cuidadoso, muito motivado. Toda vez que você ia lá, estava super empolgado com o trabalho e fazendo acontecer. E os outros menores aprendizes, não sei se vocês já tiveram, né, que fazer esse a gente tem esse programa aqui também. Era assim, né? Na velocidade de uma tartaruga. Mas, enfim, são cotas, etc, etc, etc. A gente precisa cumprir, não vem ao caso. E esse menino se destacou. E a gente foi, no final do projeto, né, eles têm um início, meio e fim. No final do projeto, ele só tinha 15 anos. E a gente falou assim, não tem como contratar. Né? Ele é menor de idade, não tem como contratar.
Isso foi em agosto, terminava o período, ele fazia 16 em novembro. E ele ficou indignado de não poder ser contratado. Nós fomos procurar juridicamente, né, como é que funcionava a extensão do projeto ou alguma coisa. A gente descobriu que se o pai dele emancipasse ele com 16, ele conseguiria trabalhar. E a gente chamou o pai, né? E eu particularmente fiz questão de que na hora que o pai estivesse lá no RH, eu queria ir lá conversar com ele, junto. Na hora que ele chegou, eu falei assim: olha, o senhor está de parabéns, porque isso que nós estamos vendo agora é uma criação bem feita. Um menino disposto, né, que quer fazer, que quer trabalhar, que quer crescer, que não tem preguiça, né? Poderia muito bem estar aí nessa levada de que nós estamos falando aqui de adolescentes que não querem nada com nada. Não, ele ajudava o pai na roça com tomate, né, com plantação de tomate, aí veio para a fábrica, um menino esperto, o pai dele emancipou ele, nós contratamos ele e ele é uma gracinha, um funcionário assim, daqueles que a gente queria ter a 20, 30 dentro da fábrica, porque é muito esperto, muito inteligente e perspicaz e fica antenado se vai acontecer um erro ou não. Então, assim, existem contra-exemplos que vão muito mais da criação familiar, né, do como que é a história de vida, do que propriamente uma condição de só ser uma geração, né? Então, existem bons casos, é isso que eu quero dizer, sabe? Eu trouxe esse exemplo para dizer para vocês que tem jeito, ainda tem muita gente boa para a gente ver, a gente só precisa descobrir onde é que eles estão. Só precisa descobrir esses talentos, né, Aline? Exatamente, porque são talentos mesmo. Bom, gente, vamos encerrar, porque já estão aqui com 1h15 que nós estamos por aqui, daqui a pouco a voz também começa a falhar, a gente vai deixar assunto para a semana que vem, tá bom? Tchauzinho. Muito obrigada, com Deus. Boa noite para Até todos. quarta-feira que vem, se Até Deus quarta. quiser. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.